Muito bem, nós estamos fazendo um estudo sobre a carta aos Romanos, então eu vou pedir que, por favor, abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 7, capítulo que nós estamos começando hoje. Então já percorremos aí os 6 primeiros capítulos. Deixe-me só fazer alguma contextualização sobre isso, apenas para não perdermos aí o segmento das ideias. Mas o que vimos foi o seguinte: o apóstolo Paulo está, depois de ter falado sobre a perdição do ser humano, a condição do ser humano como um ser caído, perdido, ele logo em seguida começou a falar sobre a solução que Deus achou para essa perdição, que foi justamente a justificação pela fé. Então, numa primeira parte da carta, Paulo trata da perdição do pecador. Numa segunda parte da carta, ele vai falar sobre a justificação pela fé, para que o pecador pudesse ser salvo, redimido, justificado em Cristo. E nós estamos agora num terceiro momento da carta, que começa a partir do capítulo 6, propriamente, que é quando então Paulo vai explicar que nós temos na graça, a partir da justificação, uma nova vida em termos de conduta, de comportamento, de andar, de viver, de ética, de postura, de ações, não é? E tudo isso para deixar bem claro que a justificação pela fé na dependência da graça não era a maneira como alguns lá estavam dizendo. Quer dizer que a gente então agora pode pecar à vontade porque a graça de Deus está aí para perdoar. Ele vai dizer não. A partir do momento em que há justificação pela fé, em que a graça nos cobre, há uma mudança da vida. E nessa mudança da vida nós nos tornamos uma nova criatura. Então ele está, durante o capítulo 6 todo, explicando isso de diversas maneiras e usando diversas linguagens e comparações. Aí a gente chega no capítulo 7, então. E a primeira parte do capítulo 7, eu escolhi apenas os 6 primeiros versículos. Como eu disse para vocês, hoje o nosso estudo vai ser um pouco mais breve, por causa da nossa assembleia, mas nessa primeira parte, o que Paulo quer fazer aqui é uma comparação, para deixar bem claro qual é o lugar que a lei ocupa, ou que a lei continua ocupando na nossa experiência. Vamos lembrar que a Igreja de Roma é formada por cristãos vindos do judaísmo, então que traziam uma carga de respeito à lei mosaica, de reverência à lei mosaica muito grande. Então é claro que Paulo está tomando todo cuidado para simplesmente não desmerecer, até Paulo, que era judeu também, não desmerecer toda a importância que a lei tinha na formação ética do povo de Israel. Mas o que Paulo diz é o seguinte: a nossa liberdade da lei é no que a lei, é na expectativa de que a lei nos justifique, de que o cumprimento da lei nos justifique. A gente está livre disso. Ninguém mais se sente obrigado a achar que cumprindo a lei vai ser justificado pela lei. Até porque, pelo que ele apresentou até aqui, isso seria impossível. Ninguém conseguiria cumprir a lei perfeitamente. E o exemplo que ele vai dar é esse que a gente vai ler aí agora, tá bem? Quando ele diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Vejam que eu havia dito que ele está tomando muito cuidado, porque há ali judeus, que têm uma reverência muito grande à lei e conhecem muito bem a lei mosaica.
Então eu falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Esse é o início da comparação que ele quer fazer. Isto é, uma pessoa só está submetida à lei, aos rigores da lei, à punição da lei, enquanto está viva. A pessoa, depois que morre, a lei já não pode mais nada com ela. A lei já não pode puni-la. Uma lei que puna uma pessoa que já morreu, ela já está fora do controle da lei. E aí ele vai um pouco mais adiante e usa um exemplo ainda mais detalhado. Por exemplo, diz ele, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele está vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Tá bem? Enquanto o marido está vivo, ela é casada. Depois que o marido morre, ela vira o quê? Viúva. Tá bem? Então ela já não está mais presa ao marido, no elo da lei do casamento. Agora ela é viúva. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, ela é considerada adúltera. Mas se o marido morre, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não é adúltera mais. Por quê? Porque ficou viúva. Como viúva, ela pode se casar de novo sem que ela seja acusada de estar traindo o marido morto. Se bem que o Nelson Rodrigues costumava dizer que a viúva é o pior tipo de traidora que existe, porque ela trai alguém que não pode mais se defender, né? A viúva que casa de novo. Mas no caso da lei não é o que acontece no seu rigor, tá bem? A ideia é de que há uma lei que só vale enquanto a pessoa está viva, depois que a pessoa morre, já não tem mais valor sobre ela. E agora vejam a comparação que o apóstolo Paulo está fazendo, porque no verso 4, quando chega no verso 4, ele explica o que ele está querendo dizer. Ele diz, então, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. A lei só valia enquanto vocês estavam vivos. Mas agora vocês morreram, a lei não tem mais força de controle sobre vocês, porque por meio do corpo de Cristo, vocês morreram para a lei. Por que por meio do corpo de Cristo? Porque ele já havia dito aqui várias vezes antes, o batismo significa que nós morremos com Cristo e depois ressuscitamos com Cristo. Então, quando o corpo de Cristo foi morto na cruz, nós estávamos morrendo com Ele. Ele era nosso substituto. Em sendo crucificado, era como se nós estivéssemos sendo crucificados. Em carregando sobre si a punição do pecado, era como se nós estivéssemos carregando. É por isso que no batismo, então, nós simbolizamos isso, que morremos e nascemos de novo, morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo. Então, no corpo de Cristo, nós morremos para a lei. Isto é, morremos no sentido de que agora não dependemos mais da lei, a lei não exerce sobre nós mais essa exigência do seu cumprimento. Como eu disse, até porque, ainda que a lei exija o seu cumprimento, nós não éramos capazes de cumprir a lei, não era a lei que poderia nos salvar. Então Cristo, além de ter nos livrado dessa imposição da lei de que nós a cumpríssemos para sermos perfeitos, ou para sermos justos, só é perfeito, só é justo quem cumpre a lei. Quem não cumpre a lei é injusto. Então Paulo já disse várias vezes, a lei está ali para acusar você de injusto, para dizer, eu quero que você me obedeça, e você não me obedece, então você é injusto, e fica esse peso, fica essa cobrança não pode ser mais feita. Essa cobrança perde o valor, porque nós morremos em Cristo.
E Cristo não só nos livra dessa cobrança que há na lei, mas ainda faz o que a lei não pode fazer, que é nos justificar. Cristo ainda faz o serviço completo. Nos livra da cobrança da lei e ainda nos justifica diante de Deus, fazendo com que diante de Deus nós não fôssemos mais considerados perdidos, pecadores, condenados. Versos, ainda ele diz, para pertencerem a outro. Agora aí a comparação se completa com a ideia de que, morrendo o marido, a mulher pode se casar com outro. Bem, nós então, livres da lei, ela já não impera sobre nós, então nós estamos livres para termos sobre nós um outro Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Passamos a pertencer a Ele, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Vamos entender bem isso aí. Vamos pegar esse versículo 6, nessa expressão que está lá escrito. Mas agora, que é uma expressão que o apóstolo Paulo gostava muito de usar para marcar diferenças. Nessa epístola ele usa algumas vezes. Daqui a pouquinho, no capítulo 8, ele vai usar de novo quando ele diz: mas agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Mas agora é uma expressão utilizada para definir, para demarcar consistentemente uma mudança de rota, uma mudança de direção, uma mudança de rumo. Então nós íamos para uma determinada situação, mas agora a coisa inverteu. Então, usando a alegoria que Paulo está usando, a comparação que Paulo está usando, não é? A partir da nossa morte em Cristo, a partir do fato de que nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo, a primeira coisa que acontece então é não estarmos mais presos às exigências da lei, no sentido de que não nos sentimos mais cobrados a sermos perfeitos como a lei manda que sejamos, para que sejamos justificados, mesmo porque isso não seria possível. Ninguém consegue ser justificado cumprindo a lei perfeitamente. E além disso, ainda somos justificados em Cristo. O que a lei não consegue fazer, que é nos justificar, Cristo faz nos justificando. Então houve esse mais agora em Cristo, essa mudança aí. Então como é que era antes e como é que ficou depois? Porque quando tem um mais agora, cria-se inevitavelmente um antes e um depois. Cria-se uma situação que deixa de ser e uma situação que passa a ser. Como era antes? Então, antes do mais agora, como era? No verso 5 ele diz assim: antes nós, primeiro, éramos controlados pela carne. Vejam que ele está respondendo aquela questão que ele imagina que estão colocando. Quer dizer, se a graça perdoa, a gente pode pecar à vontade, vamos pecando que a graça vai perdoando. Ele diz, não, agora, mais agora, houve um mais agora, não é? A coisa mudou. Então agora, antes era assim. Antes, quem mandava era a carne. Então vamos lembrar que carne é uma palavra que Paulo sempre usa, palavra sarx, no grego, diferente da palavra soma. Soma é uma palavra que quer dizer corpo. Isso aqui, para o grego, é corpo, não é carne. Ele chama de corpo. O corpo é feito de carne, mas para o grego, isso aqui chama corpo. Tanto que nós
não ficaremos sem corpo na morte. A gente, quando ressuscita, não é uma alma que fica penando por aí. A Bíblia diz que ressurreição é você receber o quê? Um novo corpo, soma. Então isso é corpo. A outra palavra, a palavra sarx, para carne. Quando Paulo fala em carne, ele está se referindo à natureza pecaminosa que temos desde a queda. Desde a queda, temos essa tendência para pecar, os desejos ilícitos. É por isso que nós somos tentados, porque nós temos desejos que vêm da natureza pecaminosa e as tentações, elas tentam atingir a nossa carne, a nossa concupiscência, nosso desejo, a nossa natureza pecaminosa. Então Paulo diz, mas agora, antes, como é que era? Antes era isso que dava as cartas. Era a natureza pecaminosa que dava as cartas. Era o desejo ilícito que dava a carta. O que você desejava, você fazia, sem nenhuma preocupação se aquilo era da vontade de Deus ou não, se era ético ou não, se era puro ou não, se era promíscuo ou não. Era a natureza pecaminosa que ia passando avassaladoramente em cima de tudo e impondo a sua vontade. Mas isso era antes, Paulo diz, mas agora não. Antes era assim. Antes, até a lei servia como alimento do desejo. Porque aí a segunda coisa que ele diz é o seguinte: as paixões pecaminosas eram despertadas pela lei. Essas paixões pecaminosas que atuavam em nosso corpo, elas eram aprofundadas pela lei. O desejo se tornava mais forte. Paulo vai falar sobre isso no trecho seguinte, a partir do verso 7 em diante, vamos ver isso na próxima quarta-feira. E aí o que ele vai dizer é exatamente isso. Quando eu sei que a coisa é proibida, aí parece que há em mim ainda um desejo muito maior de fazer. O proibido cria o proibido aprofunda ainda mais a paixão, o desejo de pecar. Isso fica muito claro na narrativa de Gênesis 3. Não é? Que no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis, diz lá que a fruta era boa aos olhos, apetitosa e desejável, e havia proibição. Quer dizer, a fruta já em si é desejável, e com a proibição, assula-se ainda o desejo do pecado. Mas isso era antes. Então Paulo diz, antes nós éramos dominados pela nossa natureza pecaminosa, e conhecendo a lei, por saber justamente que aquilo não era certo, sabendo que aquilo não era certo, ainda assolava muito mais o nosso desejo de fazê-lo, de experimentá-lo, de cometê-lo. Aí ele então vem e diz, mas agora muda. E o que é que muda? Como é que é agora? Agora, primeiro, nós morremos para aquilo que nos prendia e fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo, veja essa expressão, o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Esse texto faz lembrar a profecia de Jeremias, quando o profeta Jeremias diz que Deus estabeleceria com o seu povo, isso é uma promessa messiânica, uma nova aliança. Aí vocês vão lembrar desse texto. E lá pelas tantas ele diz assim, e eu lhes darei uma nova lei, e essa nova lei não será escrita em pedras, essa nova lei será escrita onde? Lembram disso? Nos seus corações.
É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Mas agora nós somos movidos, levados pelo novo modo do Espírito, que não é mais conforme era antes com a letra da lei. Isto é, a lei que obedecemos agora não é mais a lei escrita em pedras, mas é a lei escrita no coração, porque a partir do momento em que nascemos de novo, somos regenerados, justificados pela fé, e o batismo é o símbolo de tudo isso, como Paulo acabou de dizer lá no capítulo 6. Isso significa que essa regeneração nos deu um novo coração, e esse novo coração é que comanda as coisas agora. Elimina o desejo de pecar, elimina a presença da carne? Não elimina. Porque nós ainda somos seres em queda. E estamos num mundo em queda. Mas acontece aquilo que Paulo descreve em Gálatas. Cria-se um conflito. Agora já não é mais a natureza pecaminosa que manda sozinha. Agora você tem um coração onde a lei do Senhor está escrita. Um coração que nasceu de novo. Um coração regenerado. Um novo coração que Deus nos deu. E de acordo com essa nova situação, a carne agora começa a batalhar com o espírito. Cria-se um conflito. Cria-se um conflito que só vai ser encerrado, terminado, quando nós deixarmos essa soma, esse corpo, não é, que é contaminado pela carne, e assumirmos um novo corpo que não terá mais o problema da natureza pecaminosa e será um corpo transformado. Mas o que eu quero realçar então é o seguinte: o que Paulo deixa bem claro nessa comparação que ele faz é que morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo, conforme é simbolizado por nosso batismo, significa que nós estamos livres da exigência de sermos justos no cumprimento da lei. Já não pesa mais isso sobre nós. Se Deus dissesse, vocês não vão conseguir isso, significa que, já que nós não podemos ser justificados pela lei, somos justificados em Cristo. Significa que, sendo justificados em Cristo, agora pertencendo a Ele, nós temos em nós agora um novo ser, uma nova aliança de Deus é feita conosco. Aí vem de novo a comparação da lei do casamento. A lei vale enquanto o marido está vivo. O marido morreu, a esposa passa a ser de um novo homem. Ela não comete adultério se ela casa de novo, porque ela é viúva. A lei já não serve para ela, porque o marido está morto. Ela casa-se de novo e passa a pertencer a um novo marido. Então Paulo está dizendo, nós passamos a pertencer a Cristo. Ele é o nosso novo Senhor. Não é mais a lei, não estamos mais submissos a ela, estamos submissos a Ele. Mas agora, então, nessa transição, o que acontece é que temos agora uma nova vida, uma nova conduta, um novo comportamento ditado, conduzido, orientado e inspirado não mais pela lei escrita na pedra, mas pela lei escrita no coração. Agora o que eu queria terminar dizendo é o seguinte: todos nós temos, como é que isso acontece na nossa vida? Acontece quando todos nós passamos uma experiência individual, pessoal de mais agora. Não é à toa que Paulo gostava muito dessa expressão. Ela acontece várias vezes em Gálatas, em Romanos, em Coríntios, ela se repete muitas vezes, mais agora. Porque para Paulo essa expressão, mais agora, ela resumia a experiência da sua própria vida. Vocês querem alguém no Novo Testamento que tenha experimentado mais intensamente, em termos existenciais, a expressão mais agora do que o próprio apóstolo Paulo?
Quando ele diz lá em Filipenses, por exemplo, quando eu era fariseu, essas coisas todas eram muito valiosas para mim, mas agora, para mim, valem tanto quanto esterco, porque eu tenho muito mais na graça do que eu tinha no legalismo farisaico. A questão é a seguinte: para que isso aqui se torne uma realidade na nossa vida, todos nós temos que ter uma experiência com esse mais agora. A nossa vida tem que ser marcada por um mais agora. Esse é o maior marco que pode acontecer na nossa vida, é esse. Nós precisamos de marcos para definir muitas coisas, né? Por isso que quando eu faço apelo, eu costumo dizer para as pessoas, você pode perguntar, mas para que eu preciso ir aí à frente, levantar a mão e etc. Não é exatamente isso que representa, mas representa o marco. Você dizer, naquele dia, naquela hora, houve um momento em que eu, publicamente, diante de todo mundo, fiz e criei um marco na minha vida. Paulo está falando de um marco. Então, essas coisas todas aqui que Paulo está dizendo só acontecem, essa divisão de águas, ela só acontece quando interiormente nós experimentamos um mais agora. O mais agora é fundamental para que nós nos vejamos como novas criaturas, regenerados, nascidos em Cristo. A gente tem que ter dentro da gente essa definição muito clara. O que eu percebo muitas vezes é que quando, principalmente nós que fomos criados na igreja, e eu sei disso por experiência própria, a gente é criado na igreja, a gente já é criado em toda uma linguagem, em toda uma cultura. E eu, quando era adolescente, eu entrei em crise muitas vezes, porque eu ouvia aquelas histórias de conversão, eu era isso, era aquilo, era isso, era aquilo. E eu nunca tinha sido isso ou aquilo. Eu tinha nascido e sido criado na igreja. Aí eu ficava me perguntando, tinha lá 11, 12 anos, ficava me perguntando onde é que está a marca, né, desse meu mais agora. Graças a Deus. Se você nunca foi um filho pródigo que teve que experimentou a pocilga e teve que deixar a pocilga e tal, está ótimo. Mas, ao mesmo tempo, quando nós nascemos em igreja, nós temos que ter um cuidado muito grande para ter certeza de que, na nossa convicção interior, houve um momento de assentimento da fé, de reconhecimento de que o Cristo que é real para aquelas pessoas que estão ao meu redor tem que ser real para mim. Eu posso não ter o mesmo tipo de conversão que muitos tiveram. Se eis isso, eis aquilo. A gente andou uma época aí as igrejas evangélicas aí, que estava uma moda muito grande aí dos testemunhos dos eis isso, eis aquilo, e parece que fazia mais sucesso quanto mais o cara mais ex-promíscuo era, e aí você era uma espécie de eu fui eis isso, eis aquilo, aí vinha outro e dizia mais ou menos assim, olha, se vocês acham que ouviram tudo, ouçam a minha experiência agora, e vinha alguma coisa a mais. Aí a gente vai ouvindo isso e vai perguntando, e eu como fico nessa história? Não. Não é exatamente isso que faz o mais agora, é claro que faz para quem leva uma vida totalmente promíscua, traz uma experiência dessa. Mas para quem é criado em igreja, que já tem de certa forma toda uma cultura desenvolvida ali, de evangelho, o risco é outro. O risco não é nunca deixar a vida promíscua. O risco é nunca passar por uma autêntica experiência de fé e de conversão. Não ter um mais agora interior, em que mesmo que eu não tenha sido um filho pródigo, entretanto, Cristo se tornou uma realidade evidente para a minha vida a partir de um determinado momento em que isso ficou muito claro para mim. O fato é que todos nós precisamos de um mais agora definidor, marcante, e é isso que Paulo está dizendo.
respondendo aquelas pessoas que diziam: puxa, que coisa é essa? Quer dizer que a lei não serve para nada? Então, quanto mais a gente pecar, mais a graça está aí. Então, vamos pecar bastante, que a graça vai abençoar. Mas, bom, de jeito nenhum. Porque vocês passaram por um mais agora. E o mais agora mudou a vida de vocês. E vocês não andam mais nos caminhos em que vocês andavam. E carregam dentro de vocês essa certeza de que agora pertencem a Cristo, morreram e ressuscitaram com Ele. Então é isso que Paulo está dizendo no início aí do capítulo 7. Na quarta-feira que vem nós vamos continuar a leitura aí a partir do verso 7, quando ele vai entrar naquela questão justamente como eu disse para vocês, cria-se a batalha entre carne e espírito, e aí quando ele coloca, né, eu quero fazer e não consigo, o que eu quero não faço, o que eu não quero acaba fazendo, e ele vai agora descrever como é que se dá isso no processo mais prático da nossa vida. Mas para a gente agora aqui, basta que nós nos lembremos disso, que esse mais agora seja uma realidade, porque é só a partir do momento em que o mais agora é uma realidade para a gente, que tudo que está prometido aí e tudo que está evidenciado por Paulo se torna uma realidade na nossa vida, tá bem? Curva a sua cabeça comigo, por favor, vamos orar. Senhor querido, nós sabemos o quanto o ensino da Tua Palavra sobre o que Cristo nos trouxe é fundamental para nós, e muito especialmente para definir a nova vida que temos. Que esse mais agora que Cristo escreveu nos nossos corações, essa nova aliança que foi feita contigo, que já não depende mais das imposições da lei, nem das cobranças da lei, mas vem dessa nova vida que temos, desse novo ser que somos. Senhor querido, que nós possamos valorizar isso e vivermos de certo e cada vez mais de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém.